O vídeo que você verá a seguir traz uma análise sobre o papel do Brasil como uma nova potência exportadora. Embora tenha sido originalmente transmitido para os membros do canal, devido à sua importância, decidi compartilhá-lo com todos vocês. Este vídeo é apenas mais uma amostra do conteúdo que ofereço aos nossos membros. Com mais de 150 vídeos disponíveis, além de notícias diárias e resumos dos principais acontecimentos, tornar-se membro do nosso canal oferece acesso exclusivo a uma fonte confiável de informação. Por isso, te convido a fazer um período de teste, tornando-se membro por um mês. Você já terá acesso a tudo isso, além das tradicionais lives de atualizações nas quartas-feiras. Clique agora no botão Seja Membro e nos vemos do outro lado. Até breve. Muito bem, começando mais um Follow the Money ao vivo nesta quarta-feira, dia 6 de dezembro. Sejam todos muito bem-vindos. Como sempre, a gente preparou um material bem bacana, a gente fez uma série de análises sobre a situação de exportações do Brasil, nossa balança comercial, conta corrente. A gente vai falar sobre o seu Robin Brooks, o careca da Goldman, porque ele é um cara bastante otimista com o Brasil, com a nossa economia, especialmente por conta dessas contas externas. A gente vai entender melhor por que ele fala o que ele tem falado. Pois bem, então vamos já entrar no assunto. Deixa eu colocar aqui na tela, porque a gente preparou bastante coisa. Até caso alguém não conheça o careca da Goldman, deixa eu até colocar aqui na tela, vamos lá. Aqui temos então o seu Robin Brooks, que é o economista-chefe do International Institute of Finance, então Instituto Internacional de Finanças, e ele foi o estrategista-chefe de câmbio da Goldman Sachs e também economista sênior do FMI. E aqui tem alguns dos vários tweets que ele vem fazendo sobre a economia brasileira nos últimos meses, talvez mais de ano. Então esse é o famoso careca da Goldman. Mas por que é importante falar sobre isso? Porque de fato a conta corrente brasileira vem melhorando, isso é uma notícia positiva, e a grande responsável por essa mudança é a balança comercial, que tem a ver com a nossa potência exportadora, principalmente do agronegócio, mas não apenas no agronegócio, mas essa é a principal. Mas é importante entender como isso, se isso denota uma mudança estrutural e realmente vai melhorar nossas contas externas, que tem pressão compradora para a nossa moeda, isso é bom para a taxa de câmbio, ou se é algo mais passageiro, e é isso que a gente vai buscar avaliar então na nossa transmissão de hoje. Deixa eu colocar aqui já na tela, então vamos falar sobre o Brasil, a nova potência exportadora. A gente analisa depois a conta corrente, que estruturalmente tem sido negativa, isso deixa a nossa economia mais vulnerável ao capital estrangeiro, a choques externos. E por fim, uma radiografia então da balança comercial do Brasil nesses últimos anos, para que a gente entenda também para onde está indo a balança comercial. Primeiro, aqui vamos mostrar então alguns tweets recentes do Robin, ele mostrando aqui a balança de comércio todo mês de outubro, e aí destacando o ano de 2023. Então, de fato, vinha vários anos positivo, a exceção ali de 2013, 13, 14, depois 16 positivo. Mas enfim, e agora em outubro de 23, uma mudança brutal. Veja aqui mais de quase 10 bilhões de superávit comercial no mês de outubro. Eu até acho que não é uma forma muito interessante mostrar apenas o mês destacado em cada ano, muita coisa pode acontecer. O ideal seria uma média mensal, então, nos últimos 12 meses, não apenas o mês destacado. Mas enfim, e aqui no Twitter ele diz o seguinte: Brasil que é a terra de sonhos de agricultura, para ser preciso. Nenhum outro emergente está se transformando como o Brasil. O status do Brasil como a superpotência mundial da agricultura faz dele a âncora da América Latina. Tudo que a política precisa fazer é ser amistosa para o mercado, amigável para o mercado e relaxar, e sentar e esperar. Como a gente sabe, nem sempre a política é amigável com o mercado. Incrivelmente no Brasil, com toda essa importância que temos no agronegócio,
não é um setor que na atual administração é bem recebido, para dizer o mínimo. Mas deixa eu voltar aqui para destacar mais 2 tweets. Um do Martin Castellano, que é colega do Robin Brooks na IFF, ele é o head de pesquisa de América Latina, e aqui ele destaca a balança comercial de energia em milhões de barril de petróleo. Nos últimos 12 meses, quanto que o Brasil exportou e quanto que importou, que é a linha vermelha, e aí o saldo aqui no lado direito. Então, de fato, tem sido também uma balança positiva a parte de energia, mais precisamente petróleo. E aqui o tweet dele. Então o Brasil está se tornando um jogador-chave no mercado de energia global, como refletido pelas recentes conversas para aderir à OPEP. O total de superávit no volume de energia do país atingiu um novo patamar em outubro, uma nova máxima, ultrapassando a máxima do fim de 2020. E o setor vai ajudar a melhorar o déficit em conta corrente de ao redor de 1% do PIB em 2023. E aí o último tweet que eu destaco, esse foi agora no dia 4 de dezembro, falando sobre a conta corrente, até porque eu dizia, quando eu até comentava nos tweets do Robin Brooks, porque ele falava, ó, tá aqui a balança comercial do Brasil, então é potência exportadora, o agro, isso vai apreciar a moeda brasileira, então esperem um câmbio mais valorizado aqui para frente, o nosso valor justo do real era 4,50, coisa que ele dizia. Eu até concordo em nível de valor justo, mais ou menos 4,60, mas o que ele quase nunca analisava era justamente o que ele traz agora nesse tweet, que é a situação da conta corrente brasileira. Porque quando a gente analisa não apenas a balança comercial, mas o conjunto da conta corrente, onde está incluída também a balança comercial, aí a foto muda e a gente vê que o Brasil não tem uma posição tão favorável assim. Então o que ele colocou nesse tweet? Ele disse o seguinte, ó, anatomia da mudança estrutural do Brasil na sua conta corrente que está indo para o superávit. Muitos dos superávites comerciais acabam se perdendo por conta dos proprietários estrangeiros de agricultura em termos de dividendos e de pagamentos também de juros. Mas a produtividade crescente na agricultura está superando isso, está arrasando isso. E aí mostra então aqui todos os meses de outubro a conta corrente, e de fato aqui o mês de outubro agora dos meses de outubro é o menor nível, então o menor déficit em conta corrente desde lá de 2007. Então esses são os tweets do careca da Goldman. Agora a gente precisa entender um pouco melhor o que acontece com a nossa conta corrente, porque ela é estruturalmente negativa e que eu considero ainda precipitado já dizer, não, ela vai mudar para um superávit estrutural. E eu já vou explicar o porquê dessa minha afirmação. Então, primeiro, trazendo aqui o balanço de pagamentos Brasil atualizado até o mês de outubro, que foi a última informação, inclusive saiu no dia de hoje pelo Banco Central. O que a gente tem aqui? Conta corrente em azul, sempre deficitária, ou melhor, desde 2007 deficitária todos os anos, aqui os últimos 12 meses em milhões de dólares. A conta capital, que é irrelevante, aí a conta financeira, que é a parte verde, que tem sido mais que suficiente para financiar a nossa conta corrente. Aí a variação das reservas internacionais, que é as barras vermelhas, e aí erros e omissões, que é em laranja. Agora vamos trazer em destaque apenas a conta corrente. Então a gente está entrando mais profundamente em cada um dos grandes itens das contas externas brasileiras. Então a conta corrente, que é fluxo, é mercadoria, é serviços, é juros, dividendos. O que a gente tem? Primeiro, a balança comercial positiva desde 2001, à exceção de algum período ali em 2014 e 2015, e bem positiva e agora mais positiva ainda, que é toda esta área em azul. Então tudo isso aqui é a nossa balança comercial. Então aqui é a balança de bens. Aí a parte de serviços, que estruturalmente é negativa, e vejam que é bem negativa há muitos anos, ou praticamente toda a série histórica aqui do início do Plano Real, a nossa balança de serviços é negativa e continua sendo bem negativa. E por que ela é negativa? Porque basicamente
Despesa com transporte, então frete marítimo, o Brasil não tem essa receita, paga para empresas estrangeiras. Seguros, despesas com informática, comunicação, TI, então serviços de Google, Microsoft, quem paga aqui é a AWS, quem paga Google, paga para fora. Além de seguro e transporte, aluguel de equipamento também é uma conta importante. Então o Brasil na balança, outro que eu não falei, viagens, toda a parte de turismo, o Brasil é bem deficitário no turismo. Nós gastamos muito mais no exterior do que os estrangeiros, turistas estrangeiros gastam no Brasil. Então, dentro da balança de serviços, item viagem, ela também é quase sempre deficitária e muito deficitária. Então, o resumo da ópera é que a nossa balança de serviços, ela é deficitária. E aí vem a outra parte que é problemática, que é a renda primária. Aqui que entra todo o fluxo de dividendos e de juros pagos sobre os ativos que são de propriedade dos estrangeiros. E como a gente vai ver depois, os estrangeiros detêm muitos ativos brasileiros, a renda primária costuma ser bastante deficitária. E quando o juro sobe, então imagina um estrangeiro que tem aqui dívida pública brasileira ou dívida corporativa, quando o juro sobe, é mais rendimento sobre esses ativos. Então aumenta o déficit na renda primária. Esse é o motivo pelo qual, aqui a gente tem a conta corrente nos últimos 12 meses, ainda está em 33 bilhões de dólares. Esse é o nível do déficit em conta corrente. Ainda está distante de alcançar um break-even, então zerar, mas nos últimos meses se aproximou disso, que é o que eu vou mostrar agora. Então aqui a conta corrente agora mês a mês, que a gente vê que oscila muito mais. E de fato tivemos alguns meses agora no ano de 2023 que foram positivos, então começo do ano, e agora quase zerando em outubro, então como o próprio Robin Brooks destacou, nossa conta corrente mais próxima de ficar positiva. Agora, para realmente zerar a conta corrente, se transformar num superávit em conta corrente, a gente precisa ou exportar mais ainda, ou diminuir esse déficit na balança de serviços e na balança de renda primária. É fácil diminuir renda primária? Não. É mais difícil. De serviços? Também. Então, para reduzir esse déficit, a gente precisa exportar muito mais, ou trazer estrangeiros, fomentar turismo, criar novas empresas, que a gente diminua esses serviços que hoje são importados. Porque se isso não acaba, é muito difícil converter a nossa conta corrente para um superávit. Então aqui apenas destacando o saldo em conta corrente, vamos lá, desde 2015, quase sempre negativo, mas realmente vemos uma mudança aqui nos últimos 12 meses praticamente. E aí por que então que a nossa renda primária é bem negativa? Porque é incomparável a quantidade de ativos de titularidade dos estrangeiros no Brasil, isso significa passivos nossos com o estrangeiro, em favor do estrangeiro, com relação aos ativos que nós detemos no exterior. Então aqui vejam a grande diferença. O ativo no exterior, que é a parte em azul, nós temos quase 1 trilhão de dólares de ativos no exterior. Até aqui ali tá milhões, mas é bilhões, tá? Eu errei aqui, ó. Bilhões. Então nós temos quase 1 trilhão de ativos no exterior e aqui inclui os 340 bilhões de reservas internacionais do Banco Central. Então digamos que brasileiros, famílias, empresas têm mais ou menos uns 700 bilhões de dólares. Mas quando a gente olha a foto dos passivos, ou seja, ativos dos estrangeiros aqui no Brasil, participações em empresas, ativos em bolsa, debêntures, renda fixa, depósitos no Brasil, ações de empresas, tudo que os estrangeiros têm no Brasil, já supera 1,5 trilhão, está chegando quase em 2 trilhões. Por isso, a nossa chamada posição de investimento internacional líquida, ativos menos passivos, ela é negativa, em quase 1 trilhão de dólares. Isso em relação ao nosso PIB é mais de 50% do PIB, quase 50% do PIB. Então por que a nossa conta corrente renda primária é estruturalmente deficitária? Porque temos muito mais passivos do estrangeiro. E quando temos um cenário de juro em alta, o que esses ativos pagam de rendimento e que fluem para o estrangeiro é muito maior, por isso que aqui voltamos a balança de rendas aqui,
que é a parte verde bem negativa e aumentou de 2021 para agora 2023. Então essa é a foto da nossa conta corrente e essa é a explicação da conta corrente estruturalmente deficitária. Não é fácil torná-la superavitária e hoje seria basicamente depender de exportações da balança comercial. Então, falando de balança comercial, agora vale a pena a gente entrar no detalhe mais a fundo de como está a nossa balança comercial. Então, vamos fazer uma radiografia da balança comercial. O que temos aqui primeiro? Exportações em azul e importações em vermelho. A gente pode notar que o fluxo aumentou consideravelmente da pandemia ou de 2021 até agora. Mais ou menos, aqui também olhando os últimos 12 meses, quase 350 bilhões de dólares e de importações um pouco menos, por isso 74 bilhões de dólares a balança comercial superavitária. Exportamos mais do que importamos. E esse é apenas o saldo, então 74 bilhões, que claro, é um salto em relação ao pico anterior, que foi ali em 17, 60 bilhões, e maior do que o pico anterior que tinha sido formado ali em 2007. Vou botar aqui, 2007. Então, aqui a balança comercial em 12 meses. E aqui apenas mostrando o resultado também mensal. A gente pode ver que, de fato, a gente vem numa série de vários meses com a balança quase em 10 bilhões de dólares superavitária. Isso é positivo para a nossa economia. Deixa eu ver o próximo. Boa. Agora, o que está faltando nessa análise aqui que eu vejo muitos analistas ignorando? Pelo que eu vi até hoje, o careca da Goldman também parece ignorar. O que a gente está mostrando aqui é a balança comercial e todos os dados são dados nominais em dólares. E por que isso é importante, especialmente nos últimos 2, 3 anos? Porque o dólar sofreu a maior inflação dos últimos 40 anos. Isso significa que o dólar compra muito menos do que comprava em 2020. A perda de valor de compra, de poder de compra do dólar, foi enorme nesse período. Então, se nós apenas utilizarmos os valores nominais, a gente vai ter uma comparação distorcida da realidade, porque a gente precisa considerar o dólar real, precisa considerar a perda de poder de compra da moeda americana. Então, quando a gente faz esse ajuste, seria deflacionar a balança comercial usando a perda de poder de compra do dólar em todo o período, então seria usando a balança comercial a dólares de 2023, de outubro de 2023, e ajustando todos os meses passados, a gente vai ver como a foto muda. Então aqui a balança comercial mensal, nominal, e agora a balança comercial mensal real, então ajustada toda a dólares de outubro de 2023. Então agora a gente vê que já muda de figura, veja que 2021 foi o recorde em relação ao momento atual, e quando a gente volta no passado, 2020 estava nesse mesmo nível, mas olha só, 2017 também estava no nível parecido com o que temos agora. Mas deixa eu voltar mais o tempo. Balança comercial mensal real, então com dólares de outubro de 2023, desde lá do início do Plano Real, aqui a série histórica que vai desde 95. Vejam só que em 2006 e 2007 a gente estava no mesmo nível de superávit na balança comercial. Então agora, considerando o ajuste pela perda de poder de compra do dólar, essa é a foto da balança comercial. Veja como muda de figura. Deixa eu voltar aqui antes, ó. Aqui a balança comercial, vejam esse salto que houve, aqui nominal, mas agora ajustada pela perda de poder de compra do dólar, bem diferente. Já parece mais normal dentro da série histórica e não um salto como tínhamos visto anteriormente. E agora apenas o superávit comercial, em outubro de 23, teríamos 75 bilhões de dólares. Outubro de 2017, praticamente os mesmos 75 bilhões, 74,8 para ser exato. E se a gente voltar no tempo lá em 2007, maio daquele ano, tínhamos 70,5 bilhões de dólares. Então não é um grande salto em relação
a um patamar que o Brasil já esteve. Então, é verdade que a nossa balança comercial está melhor, mas se a gente ignora o efeito do dólar que foi depreciado nos últimos anos, isso distorce a análise, distorce a conclusão sobre não apenas o Brasil, mas de vários países hoje no mundo, então, de qualquer país que se analise as contas externas. Então, depois que aconteceu essa perda de poder de compra do dólar, se a gente não fizer o ajuste real, a gente vai ter uma foto um pouco equivocada da realidade. Deixa eu ver aqui mais assim. Então, trazendo agora não apenas a balança comercial, mas incluindo alguns detalhes da composição dessa balança comercial ou das exportações brasileiras, e que aí sim corrobora a tese do Robin Brooks e de outros analistas sobre o Brasil sendo a Arábia Saudita do agro. Isso quem falou, na verdade, foi o economista cearense, se eu não estou enganado, ou pernambucano, o Écio Costa. Ele até me corrigiu hoje no Twitter. Mas enfim, vamos trazer aqui, então agora, exportações por países, anual. A gente vê a ascensão da China tomando o lugar da Europa, dos Estados Unidos e da América Latina como nosso principal destino de exportação. Então aqui temos América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa, Ásia sem China, China, aqui bem pequenininho Rússia, aí outros e aí o total. Então aqui é anual as exportações por países. Então China é muito importante. Agora, a balança comercial por países em cada um desses anos, que a gente pode ver também que a exceção aqui de Estados Unidos, que mais? Canadá, aliás, Canadá às vezes até é superavitário, e Europa costuma ser deficitário, e nos últimos 2, 3 anos, a Rússia, a gente tem tido uma balança comercial deficitária com a Rússia, a gente tem importado muito óleo diesel da Rússia, então se tornou um parceiro importante, especialmente desde a guerra da Ucrânia, e a China sendo o principal país com o qual nós temos uma balança comercial superavitária. Então aqui é a balança comercial por países, mas vamos avançar um pouco mais e mostrar agora as exportações por pauta. Aqui são dados do Syscomex que divergem ligeiramente dos dados ali do Banco Central. Até para quem quiser saber, tem muito tratamento e análise de dados que a gente já faz depois no Excel, para jogar no PowerPoint, fazer os slides. Mas deixa eu mostrar o caminho das pedras aqui. Ó. Então, no site do Banco Central, estatísticas, tabelas especiais, e aqui embaixo, até colocar um zoom, aqui temos setor externo, balanço de pagamentos, mensal, trimestral e anual, é um arquivo em Excel mesmo. E aqui a posição de investimento internacional. Tem tudo aqui. Mas quem quiser ir no Syscomex, aí temos aqui também, ó, este é o site ali, ó, Syscomex, aqui em cima. E é preciso ir mais para baixo, rolar aqui, estatísticas de comércio exterior, aí rola um pouco mais, dados mensais consolidados, séries históricas, dados consolidados, e aqui tem muita informação e dá para baixar as tabelas. Então, esse é o caminho das pedras, mas tem muita análise, depuração dos dados. Mas deixa eu voltar aqui então para a nossa apresentação, vamos lá. Então aqui por pauta de exportação, a indústria do agronegócio, aí depois de indústria extrativa, que considera o petróleo e minério de ferro, e aí todos as outras pautas de exportação brasileira, e o total que é a linha branca. Então chegando ali aos quase 350 bilhões de dólares nos últimos 12 meses, e a gente vê realmente que o agro veio crescendo nesse período. Depois eu vou mostrar apenas o agro destacado. Aqui em percentual, indústria extrativa e indústria do agronegócio é praticamente 50% da pauta de exportação brasileira. Essa é a importância desses dois setores. Agora, separando apenas soja, que é o grande carro-chefe do agronegócio brasileiro, e minério de ferro, que também é importante dentro da indústria extrativa. Mas o que eu acabei colocando tardiamente aqui, o petróleo. Ó. Então vamos lá. Aqui eu voltei. Ó. Petróleo, que é o laranja, que tomou uma proporção relevante nesses últimos anos. Vamos colocar agora exportações para a China. Então, aqui, antes eram exportações brasileiras totais, e agora, indo mais ainda no detalhe, apenas para a China. E aqui a gente vê a grande importância do
comércio que temos com a China, que é praticamente agronegócio e indústria extrativa. E aqui é basicamente soja e basicamente minério de ferro e alguma coisa de petróleo também. E aqui exportações por pauta os últimos 12 meses, agora eu tirei os outros para deixar apenas a soja e o minério de ferro. Então vemos os dois crescendo. Agora eu vou colocar em dólares de outubro de 2023. Então a mesma análise que a gente fez antes com relação ao saldo da balança comercial, ajustando pela perda de poder de compra do dólar, eu aplico agora na análise da exportação de soja e de minério de ferro. Então, aqui valor nominal e aqui valor real. A gente vê que muda a foto, especialmente para o minério de ferro, que é o que eu vou mostrar agora. Então, o minério de ferro, veja que é bem mais cíclico, e aqui, claro, tem a ver com o crescimento chinês, que era bem mais forte ali em 2008, depois foi 2011, 12, 13, aí depois já teve em 2021 e agora vem caindo e está longe do que foi o pico. E aqui em termos reais, veja que o pico foi realmente lá em 2011. Agora a soja, que aí mostra uma foto crescente. De fato, o Brasil é a Arábia Saudita do agronegócio, a soja é a grande força da nossa exportação, que nos últimos 12 meses exportou mais de 50 bilhões de dólares. E ajustando pelo dólar de outubro de 2023, então em termos reais, não apenas nominais, não muda tanto porque de fato aqui vem numa crescente a pauta de soja. E só para terminar, que eu queria colocar também aqui, petróleo. Veja que o petróleo aqui, eu acho que eu não tenho, deixa eu ver aqui o último, eu não tenho o real, mas petróleo, sim, vem crescendo e cresceu muito nesses últimos 2 anos, então mais de 40 bilhões de dólares exportações de barris de petróleo. E aqui mostra então a importância que nós estamos tendo cada vez mais para a OPEP, os países exportadores de petróleo, embora ainda distante dos grandes, os gigantes, que é a Arábia Saudita, a Rússia, os países do Golfo Pérsico, aí entra também Irã, Iraque. O Brasil está longe desses países, mas está ganhando uma relevância maior, e se nós conseguirmos explorar de fato todas as nossas reservas, a gente pode se tornar uma potência ainda mais relevante também no petróleo. E aí, até abrindo um parênteses nesse ponto, né, sobre o convite de adesão ao OPEP+, que ainda não foi aceito, ainda não tivemos maiores detalhes sobre as obrigações e as exigências para fazer parte deste grupo, mas sem dúvida que é simbólico do estágio atual do Brasil em termos de produção de petróleo e exportação, e também do alinhamento aí político e ideológico de Lula, da atual administração, com vários dos países da OPEP. A própria Venezuela, que é um dos países fundadores da OPEP, Irã, enfim. Então, é interessante ver essa situação. Eu queria apenas resumir, então, esta ópera sobre o Brasil sendo ou não a potência exportadora com o seguinte: sim, o Brasil é uma potência agrícola e está se tornando potência também energética. Minério de ferro já era, mas é uma commodity mais cíclica e não que é de mais difícil previsão, ao contrário da agrícola e ao contrário de petróleo também. Tem uma mudança estrutural na conta corrente. Eu diria que ela ainda é incerta, justamente porque a nossa posição de investimento internacional ainda é muito negativa, temos muito mais passivos em favor do estrangeiro, isso acaba jogando contra a nossa conta corrente, e a balança de serviços também não tem nenhuma perspectiva de mudança. Seguiremos viajando mais para o exterior? Imagino que sim. A parte de transporte, de seguros, de TI, comunicação, software, tudo isso é bastante deficitário. Não vislumbro nenhuma mudança relevante que possa contribuir positivamente para a conta corrente. Então, a verdade é que a nossa economia, ela hoje se beneficia da conjuntura internacional, a questão da geopolítica, a questão das nossas pautas de exportação que são muito demandadas mundo afora, apesar
das nossas instabilidades políticas, problema de marco fiscal, enfim, o que vocês já estão cansados de saber, ainda assim a gente é bem visto pelo mundo e, comparando com os emergentes, é um destino ainda positivo para o investimento. Por mais que tenha caído nos últimos meses o investimento estrangeiro direto, ainda assim não é nada alarmante. Então a verdade é que a gente poderia ser muito mais potência, e aí que entra, infelizmente, o nosso custo Brasil, infraestrutura, que é uma loucura, escoar nossa produção, levar até os portos, depois transportar isso para os demais destinos, traz muita ineficiência e a gente poderia aproveitar muito mais as nossas vantagens competitivas. Infelizmente, não conseguimos. É uma pena, porque nesse momento que o capital está buscando outras jurisdições, a gente poderia aproveitar isso, trazendo poupança externa, para financiar mais infraestrutura, mais setor portuário, mas hoje a cabeça é outra, não é tanto de concessões e investimento estrangeiro, é diferente. É uma pena que a gente poderia, de fato, aí sim trazer uma mudança estrutural para a conta corrente, porque aí seria o capital estrangeiro que vai financiar a nossa infraestrutura, tornar a nossa economia mais produtiva, que repaga depois essa dívida externa, essa dívida com o estrangeiro, com mais produção, com mais balança comercial positiva, e aí sim com uma conta corrente positiva, que hoje não é. Então veja a nossa situação. Apesar de exportarmos muito para o mundo, ainda assim a gente tem uma conta corrente negativa. Isso significa que a gente depende do capital externo para fechar essa conta. E enquanto a conta corrente for negativa, é uma pressão vendedora para o câmbio. Se fosse positiva, o câmbio poderia até se apreciar. Enquanto não for, é um ponto negativo para a nossa moeda.